Olá, tudo bem? Olá, alunos. Olá, galerinha do canal Histologia e Saúde. Aqui está falando o professor Pablo, né? Hoje nós iremos falar de um tema que está em voga, um tema que está afetando o globo, que é sobre o vírus SARS-CoV-2. O vírus que está ocasionando a doença global, coronavírus ou novo coronavírus 2. Tudo bem? Inicialmente, nós iremos falar sobre o vírus, composição do vírus, a parte biológica dos vírus. Tudo bem? Então, os vírus, eles são micro-organismos, são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam entrar numa célula hospedeira para ele poder fazer clones, se reproduzir dentro dessa célula. Tudo bem? E esses vírus são de dois tipos, ou melhor, três tipos atualmente. A composição deles podem ter um código genético, que é o DNA, ou RNA. Atualmente descobriram que algumas patologias podem ter os dois códigos genéticos do vírus. Tudo bem? No caso do SARS-CoV-2, o código genético é o RNA. O RNA, ele proporciona várias mutações comparado com o vírus que tem na sua composição o DNA. Um exemplo disso é o vírus da gripe, que todo ano, né, nós temos que se vacinar, pois a composição viral ele sofre mutações rapidamente. E no caso do SARS-CoV-2, da mesma forma. Tudo bem? A camada que forma o envelope que faz parte da composição do SARS-CoV-2 é uma camada lipídica. Tudo bem? Com glicoproteínas associado a essa camada lipídica, chamada de spikes. Ok? Essa camada lipídica, ela favorece, né, meios de poder destruir esse micro-organismo, como a higiene, né, bem feita, utilizando, por exemplo, o álcool 70 ou o sabão, né, para poder eliminar e destruir essa camada lipídica e assim destruir o vírus. Então, uma asepsia local com álcool 70 de objetos ou com a utilização de hipoclorito podem eliminar esses micro-organismos. E no caso do corpo, né, nós chamamos de antisepsia, né, o álcool 70 fazendo a higienização das mãos, né, antebraço, e também utilizando a lavagem das mãos com sabão dentro daquelas técnicas que tem passado pelo Ministério da Saúde. Tudo bem? Então, sabendo-se disso, nós iremos falar mais sobre o vírus do SARS-CoV-2, nós iremos falar de um breve histórico de como surgiu essa virose no globo, que se tornou uma pandemia. Tudo bem? Então, o primeiro caso de Covid-19 é o nome da doença, tá? Só para a gente tentar aqui fazer uma parte mais didática. O SARS-CoV-2 é o vírus que causa a doença chamada Covid-19, ou novo coronavírus. Tudo bem? Então, o primeiro caso foi descrito na cidade de Wuhan, na China, é uma província que tem lá na China. E essa província, para vocês terem uma ideia, ok? Tem 10 milhões, mais de 10 milhões de habitantes. Então, ela é mais populosa do que a cidade do Rio de Janeiro, que tem cerca de 6 milhões de pessoas aqui na cidade do Rio. Só na cidade. Tudo bem? Então, para vocês verem como é um local com uma região populacional muito, muito grande. Tudo bem? Então, no dia 12 de dezembro, foi registrado um caso de um primeiro paciente nessa cidade de Wuhan com uma pneumonia, infecção pulmonar. Porém, os médicos não sabiam o que estava ocasionando essa infecção pulmonar. Eles não tinham ideia do que era. Tudo bem? Então, o histórico, baseado no histórico do paciente, viu, né, que ele veio de uma feira de frutos do mar dessa cidade chinesa. Tudo bem? Então, eles subentenderam que o vírus poderia ter vindo de origem animal.
Por quê? Porque em 2002 teve um caso semelhante na China que diversas pessoas foram acometidas por uma virose chamada de SARS-CoV, ou seja, ocasionou o COVID-1, que era uma síndrome respiratória aguda, uma pneumonia, tá? Ocasionada por um tipo de coronavírus. E teve a origem de morcegos, porque os morcegos lá na China fizeram a pesquisa, observaram que eles são os animais que têm uma grande quantidade desse vírus presente em seu corpo. Então, eles começaram, né, a se basear por esse primeiro caso, ficaram com essa pulga atrás da orelha, achando que poderia ser uma nova infecção por esse CoV-1. Tudo bem? No dia 30 de dezembro, o secretário de saúde chinês ele fez um alerta sobre esse novo vírus. Até então, não sabia que vírus era esse. Um dia depois, dia 31 de dezembro, o ministro da Saúde chinês foi até Wuhan para fazer pesquisas e entender que vírus era esse. E não sabia como que esse vírus ele fazia a sua transmissão, tá? Se era de pessoa para pessoa, como que era esse meio de transmissão desse novo vírus. No dia 3 de janeiro, ou seja, já passamos para 2020, o secretário de Saúde liberou o primeiro alerta, o segundo alerta, mostrando que 44 pessoas já estavam infectadas por esse vírus, sendo que 11 estavam em estado grave. Tudo bem? Olha como vai se dar essa linha temporal. No dia 5, ele soltou o terceiro alerta, mostrando que tinham 59 casos dessa nova doença, com 7 pacientes graves. Então, a partir daí, eles começaram a propor que essa pneumonia, essa infecção pulmonar, poderia ser por SARS, né? Semelhante à da infecção de 2002, que acometeu 800 pessoas, desculpa, 800 pessoas lá na China. No dia 7 de janeiro, os especialistas detectaram que esse vírus era da família coronavírus. Tudo bem? Era já buscando, respondendo essa teoria que eles estavam tentando buscar. Porém, diferente do SARS que eles encontraram em 2002. Aí começou o questionamento. Esse é um vírus novo, não é semelhante àquele que nós tínhamos em 2002. Tudo bem? No dia 13 de janeiro, uma empresa chinesa, eles desenvolveram uma nova tecnologia de testagem, criaram kits de testagem para esse novo vírus. Aí começou, né, a achar diversos indivíduos contaminados por esse novo coronavírus, que até então não sabiam que vírus era esse. Tudo bem? 2 dias após isso, mais outras indústrias criaram também essa nova tecnologia para testagem. Nesse mesmo dia 13, tá, houve o primeiro relato de um infectado fora da China. Foi na Tailândia. Um chinês que saiu de Wuhan e foi para a Tailândia e apresentou os sintomas lá. Tudo bem? Então, o primeiro relato fora do país. Durante esse período, dia 13 ao dia 15, surgiu outro relato de infecção fora da China, que foi no Japão. Um japonês que apresentou os sintomas, testou para esse novo vírus, apresentou pneumonia, ficou internado, mas se recuperou e ficou em quarentena. Tudo bem? No dia 17, a OMS, né, soltou uma nota falando que esse vírus poderia passar, sim, de pessoa para pessoa. Então, somente no dia 17 de janeiro, que a OMS entrou em cena, né, a Organização Mundial da Saúde. Ainda no dia 17, apareceu o segundo caso, né, fora da China, de novo lá
na Tailândia, segundo caso, porque a China ela é muito próxima à Tailândia e muitos chineses vão para a Tailândia para fazer turismo. Então, olha só, já saiu daquela província, né, esses casos, esse surto, já acometendo países circunvizinhos. No dia 19, a China libera, né, que houve uma explosão de casos dentro dessa província devido ao quê? Ao uso dos kits de testagem. Esse kit de testagem é o problema que nós estamos tendo no Brasil e em outros países, né? Aqui nós temos números ainda baixos devido a esse problema de kits de testagem. Agora que o Ministério da Saúde está comprando kits rápidos e outros tipos de kits para poder testar sobre a amostragem e achar, né, indivíduos que tenham esse novo vírus, esse novo coronavírus. Tudo bem? No dia 20, mais de 136 casos foi relatado devido a essa nova amostragem com esse kit, né, de um total de 198 casos e já com 3 mortes na China, confirmados. Bem, no dia 22, a cidade foi fechada, a cidade de Wuhan foi fechada, transporte público parado, trem, metrô, né, os ônibus, e as pessoas foram impedidas de sair da cidade. A cidade de Wuhan ela é uma cidade, como eu falei, muito populosa e aonde indivíduos que vinham de cidades bem menores do interior vão para Wuhan para trabalhar. Então, cidade de 200, 300, 400 quilômetros de distância, indivíduos vão para Wuhan para trabalhar. Ou seja, essas pessoas ficaram sitiadas, isoladas lá em quarentena, não podiam sair da cidade para não poder haver transmissões em outras províncias e outras cidades. Então, dia 22 de janeiro. No dia 23 de janeiro, já tinham sido confirmados, devido a esse aumento das testagens, 639 casos e 17 óbitos. Olha só como subiu, né, o número de indivíduos infectados e os óbitos. No dia 25 de janeiro, é comemorado, né, foi comemorado o Ano Novo Chinês. Ou seja, a China ela para fazer essa festividade, né, que já é comum lá nesse país. Eles não puderam realizar, né, essa festividade devido a esse surto, que até então era um surto, na China, em Wuhan principalmente. Então, eles foram proibidos de fazer essa festividade, pois aumentaria o número de casos. Tudo bem? Eles estavam em quarentena, ninguém podia ter contato com ninguém. Tudo bem? A origem do vírus, né, hoje sabe-se, através de estudos genéticos, que veio de um animal, sim, só que não veio do morcego. Né? Veio de um animal chamado pangolim. Tudo bem? Fizeram uma testagem genômica e viram que 99%, né, desse genoma viral veio do pangolim, que eles já foram comparados com os indivíduos do mesmo vírus dos indivíduos que estão infectados. Então, o pangolim, ele é o provável, né, 99% praticamente foi ele mesmo, né, lá naquela feira de Wuhan, que fez essa transmissão para humanos. Tudo bem? Então, só para tirar essa dúvida aí, não veio do morcego, nem de cobra, como foi dito inicialmente, né, foi dito nas redes sociais e pela imprensa local. Os sintomas, né, do Covid, novo coronavírus, Covid-2, ele é semelhante a de uma gripe comum, inicialmente. Tá? Porém, ele, com o passar dos dias, ele afeta o pulmão, causando infecção e a pneumonia. Né? E gerando, ainda por cima, até uma infecção secundária por bactéria, pois a bactéria ela encontra um caminho devido à instabilidade pulmonar, né, insuficiência respiratória e a imunidade sendo prejudicada devido ao vírus, outras patologias, outros micro-organismos tendem a acometer esse pulmão. Então, é um problema que os médicos têm tido, que é a infecção secundária por bactérias. Então, tem que tratar o indivíduo com antiviral e
corticoides e também com antibióticos por causa da bactéria. Tudo bem? Hoje a China ela contabiliza, né, hoje dia 10 de abril de 2020, a China está contabilizando 81.740 casos, né, com 3.331 óbitos. Tudo bem? A gente poderia achar que até mais, tem imprensa, grupos de algumas linhas de imprensa falando que eles não estão divulgando o número total, ok? Mas até então o que a OMS, eles têm passado para a OMS, são esses números, tudo bem? E até o dia 31 de janeiro explodiu o número de casos em outros países, vários países. Quero chamar a atenção para a Itália. A Itália, ela é um país que faz, na sua região norte, faz limite, né? Faz fronteira com a China. Então, é um país da Europa que está até hoje, no dia 10, né? Atualmente ele está entre o segundo mais prejudicado, né? O número de casos e mortes por Covid-19, né? Devido a essa proximidade, e o país já passava por uma recessão econômica, problemas na saúde pública, é um país onde tem um número de idosos muito alto, né? Então já é sabido que os idosos eles sofrem muito com essa infecção ocasionada pelo Covid-19, então teve um pico de até 900 pessoas mortas em menos de 24 horas. Também, tudo bem? Então, chamar a atenção para a Itália, é um país que está sendo bem prejudicado por esse Covid-19. A Espanha, né, está em terceiro lugar no mundo atualmente, né? Também tivemos um pico de mais de 900 óbitos em menos de 24 horas. E chamar a atenção para os Estados Unidos atualmente, que é o país onde tem o maior número de casos, mais de 140 mil casos, ok? Com o segundo número de óbitos, perdendo só para a Itália por enquanto. Ok? Então, chamando a atenção para a letalidade desse vírus, que é muito alta. Tudo bem? A letalidade está no globo de 5,9% grau de letalidade desse vírus. Tudo bem? No dia 11 de março, aí sim, posteriormente a vários países terem indícios, né, e ter essa notificação do novo coronavírus, a OMS ela declarou o surto, que era inicialmente, em pandemia. Qual a diferença entre surto, epidemia e pandemia? Surto é quando o número de casos aumenta, tá, rapidamente em uma determinada localidade, um determinado bairro, uma determinada província, como foi Wuhan, tudo bem? Quando esse número de casos ele passa de uma localidade para outros bairros, outras províncias, ele passa a se chamar epidemia. Tudo bem? Então ele saiu lá de Wuhan, foi para cidades circunvizinhas, foi para Xangai, foi para outras cidades próximas, então já virou uma epidemia. Foi para a Tailândia, foi para o Japão, os primeiros casos. Depois nós vimos que foi para a Coreia, para a Alemanha, pegando toda a Europa, Itália, Espanha e assim por diante, chegando a todos os continentes do globo. Tudo bem? Com exceção da Antártida. Chegaram todos os casos em todo o globo. Aí sim vem essa nomenclatura de pandemia. Pandemia é quando alguma doença, alguma patologia, ela possa acometer vários países ao mesmo tempo. Então, mais de 200 países já estão sendo acometidos por esse novo coronavírus. A última que foi da gripe suína, que também foi uma pandemia global, né? Lembrando que surgiu lá no México, essa gripe suína, e ela também se instalou por todos os continentes do planeta. Tudo bem? Os sinais e sintomas como eu falei anteriormente, desse novo coronavírus, ele inicialmente ele é bem semelhante a de uma gripe comum, o que acaba tendo uma problemática, né, na medicina, porém
o período de incubação é de 1 dia a 14 dias, uma média de 5 dias para aparecer os sintomas dessa patologia, que é o COVID-2. Então, vocês podem ter constipação, de uma constipação simples até a pneumonia grave, com insuficiência respiratória. Então, vários casos, aqui no Brasil a gente vê vários casos, o indivíduo vai no pronto atendimento, né, com uma insuficiência respiratória, eles estão retornando com o indivíduo para casa para ficar em quarentena, tomando os antivirais, se hidratando, né, não ficar em contato com outros indivíduos da família. Só que a insuficiência respiratória é tão grande que o indivíduo acaba voltando, retornando. Aí sim, em alguns casos, nós já temos alguns locais já especializados para receber esses pacientes. Então, esses pacientes ficam ali em observação, sendo tratados, e casos mais graves tem que ocorrer a intubação, né, para fazer respiração mecânica através dos respiradores e tudo mais, que aí começa um problema econômico, né, que é o número de leitos, número de respiradores, de EPIs, que está tendo um problema enorme em todo o globo, não só no Brasil, né? Então, estamos tendo um problema econômico global decorrente dessa pandemia. Então, é muito importante, né, nós ficarmos em casa, nós fazermos nossa higienização adequada para a não propagação desse novo vírus. Então, esse vírus ele é um vírus ainda que está sendo conhecido. Eu tenho lido artigos que têm falado que após esses 14 dias, o indivíduo ainda fica uma semana com esse vírus, está tendo estudos, e está tendo estudos com novos medicamentos para tratar esse COVID-2, que é o caso da cloroquina e da hidroxicloroquina, que é um medicamento muito utilizado na malária, para combater a malária, né? E utilizado por indivíduos que têm lúpus. Ele tem diversos efeitos colaterais. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde liberou, né, em casos graves, a utilização da cloroquina, mas não se sabe ainda a dose que tem que ser usada e não se sabe os efeitos colaterais que o indivíduo vai apresentar. Então, está em estudos, está tendo todo um padrão para poder ser usada essa medicação. Tem os pesquisadores tentando encontrar vacinas por todo o globo, de pesquisadores de todo o mundo. Tem estudos com plasma, que a USP aqui no Brasil está trabalhando atrás disso, de plasma, de indivíduo que foi acometido pelo vírus e não teve sequelas, não teve sintomas graves, não teve nada. Então, foi retirado o sangue desse indivíduo, plasma, utilizado para a pesquisa. E outros países também, como Estados Unidos também estão usando essa mesma metodologia do plasma. Então, vários pesquisadores do mundo estão em busca de solucionar, né, essa doença que está em voga, está aqui atual. Estamos em abril, então estamos aqui muito prejudicados, estamos em quarentena em decorrência dessa pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. E para finalizar, só mostrar o número global, né, de casos. Temos atualmente, hoje, no dia 10 de abril, tá? 1.587.209 indivíduos infectados pelo globo, com 94.850 óbitos, né? Então, para você ver o grau de letalidade desse vírus, é só você pegar o número de óbitos, dividir pelo número de infectados e multiplicar por 100, você acha a porcentagem da letalidade, que, como eu falei anteriormente, está em 5,9%. No Brasil, né, a letalidade está de 5,3% atualmente, variando de estado para estado. Lembrando que São Paulo foi onde ocorreu o primeiro caso de um senhor de 61 anos que estava na Itália, né, no período de fevereiro, veio para o Brasil já apresentando os sintomas. Esse senhor ficou em quarentena, porém, antes dos sintomas, ele participou de uma festa onde tinha 30 pessoas. Olha só.
Ele apresentou os sintomas, ficou internado, ficou em quarentena, e essas pessoas, algumas dessas pessoas, já começaram a apresentar os sintomas e a transmissibilidade se dá muito rápido de pessoa para pessoa. E São Paulo, hoje, é o epicentro no Brasil de casos de Covid-19. Aí vem também o Rio de Janeiro, que teve um caso também onde uma senhora que trabalhava lá no Leblon morreu, tá? Devido à transmissão da sua patroa, ok? Então o número no Rio de Janeiro cresceu absurdamente, são os dois locais, junto com Ceará atualmente e Manaus, que são os locais onde o número de casos tem crescido absurdamente. E todos os estados da federação já estão com casos e, em sua grande maioria, com óbitos. Então, não é uma patologia, um micro-organismo que tem que... não temos que ter cuidado, pelo contrário, temos que estudar mais e entender melhor como está se dando essa transmissão, os sintomas, tá? E, posteriormente, como que o indivíduo que depois que tem alta, como é que ele vai ter a sua vida, né, com sequelas ou sem sequelas. Então, muitas coisas estão ainda em obscuro, os cientistas estão buscando, junto com os médicos, novas alternativas para uma melhor sobrevida desses pacientes, ok? Então, basicamente é isso, esse breve histórico aqui nesse primeiro vídeo, falando sobre o SARS-CoV-2, que ocasiona a Covid-19, beleza? Tudo bem, galera? Espero que tenha esclarecido aí algumas dúvidas, né? Entre no canal, beleza? Vamos ter uma live aí semana que vem, falando mais sobre o SARS-CoV-19 e sua patogenia, o que tem sido relatado pelos cientistas, pela mídia, pelo globo, pelo mundo. Tudo bem? Um grande abraço a todos, fique com Deus e se inscreva no canal. Um abraço.